pluralismo religioso. Não se pode negar que o mundo vive um fato inusitado. Há uma busca pelo transcendente. Milhões de pessoas manifestam o desejo de um encontro pessoal com o Ser Supremo. É o fenômeno religioso acontecendo. Batista Mondin já diz que a humanidade, desde o seu início, tem desenvolvido intensamente uma atividade religiosa e cultuada alguma forma de religião. Portanto, a religião, desde o primórdio da existência humana, tem estado na vida do homem e da mulher. Mas qual o significado de religião? Bem, o termo religião vem do latim religare, que significa ligar, unir. Eis aí. De fato, a religião é um conjunto de mitos, entre parênteses, relatos, textos sagrados, símbolos, fecho, parêntese, também de ritos, abre-se, parêntese, preces, ações, sacrifícios, fecha parênteses, e também normas, e entre parênteses, mandamentos, preceitos, regras, com o qual o homem exprime e realiza seus contatos com Deus, afirma Batista Mondin. Percebe-se agora a sua importância para o homem e a mulher. Ser ponte de ligação. Religião é ser ponte de ligação. Aqui a sua importância. Ser ponte de ligação entre quem? Entre o divino e o humano. Ser meio de promover o encontro da pessoa com o transcendente. Esse é o seu papel. Contudo, cada religião tem tido o atrevimento de se achar a única religião verdadeira, a única portadora da verdade, a única fundada por Deus, combatendo energicamente todas as demais, vendo-as como inimigas e obra do maligno, e negando para os fiéis das demais religiões a felicidade eterna. Há, portanto, uma verdadeira guerra entre as religiões. Fiéis de religiões diferentes têm se agredido, têm se matado ao longo do tempo, e tudo isso feito em nome do Ser Supremo, no qual creem piamente está agindo, realizando assim a sua vontade. Será mesmo da vontade de Deus esta guerra entre as religiões? Será
que Deus exulta de alegria com essa intolerância religiosa? É evidente que não. Deus não tem religião e nem preconceito. Ele não exclui ninguém por pertencer ou não a um determinado credo. Se isso não fosse verdadeiro, ele não seria pai, não seria mãe, mas carrasco. Pois que culpa tem alguém que nasceu, por exemplo, na Índia, na China, na África, onde a religião é outra? Deus seria cruel ao condenar quem quer que seja por não pertencer a uma determinada religião. E se isso não for levado a sério, se estará levando uma falsa imagem de Deus. Ora, quem tem religião é o ser humano, o homem, a mulher, é que tem religião. Que tem preconceito, quem exclui é o ser humano quando se fecha, quando vê a religião que professa como única, como a perfeita. Para Deus, todas as religiões são perfeitas quando fazem tudo aquilo que contribui para a vida e a dignidade dos seus filhos e filhas. Como bem diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 27. Com efeito, a religião pura e sem mácula diante de Deus, nosso Pai, consiste nisto: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e guardar-se livre da corrupção deste mundo. Com certeza, em todas as religiões, o que se ensina é o amor, é fazer o bem, é praticar a justiça, e tudo isso é do agrado de Deus. Por isso é hora de se começar a olhar para as outras religiões com um novo olhar, vendo-as não como inimigas, mas como aquelas que de forma diferente está contribuindo para a construção do reino de Deus. Porém, o que tem acontecido é totalmente o contrário. Por exemplo, quando uma pessoa que vivia uma vida desregrada, de repente encontra um amigo e ao afirmar que se libertou, que agora encontrou a vida, e isso por estar frequentando a igreja A, em vez desse amigo se alegrar com a sua libertação, quer é convertê-lo à sua igreja B, afirmando que a igreja A é falsa, que ensina uma falsa doutrina. Outra coisa que acontece frequentemente, ficando estampado esse ver as outras religiões como inimigas, é quando se faz um trabalho missionário, não para anunciar Jesus, mas para combater essas religiões. Tudo isso acontece porque está impregnado em cada pessoa a ideia de que a única religião verdadeira é aquela a que ela pertence
de modo que as demais são falsas. Há ainda nas pessoas resquício de um cristianismo que excluía. Não obstante, se deve romper com essa mentalidade de que só há salvação numa única religião. O Concílio Vaticano II já aconteceu. Sem dúvida alguma, houve nele um sopro do Espírito Santo. E a Igreja Católica começou a ver as outras religiões com outros olhos. Por isso afirma em seu documento Nostra Aetate o seguinte: desde a antiguidade até a época atual, encontra-se entre os diversos povos certa percepção daquela força misteriosa que preside o desenrolar das coisas e acontecimentos da vida humana, chegando mesmo, às vezes, ao conhecimento de uma suprema divindade ou até do Pai. Esta noção e conhecimento penetram-lhes a vida de um profundo sentido religioso. As religiões, no entanto, com o desenvolvimento da cultura à qual estão ligadas, fazem o possível para responder às mesmas questões por meio de conceitos mais úteis e linguagem mais acurada. Não vou ler todo, mas vou pular aqui para o outro ponto desse mesmo documento. A Igreja Católica nada rejeita do que há de verdadeiro e santo nestas religiões. Documento aqui do Concílio Vaticano II, Compêndio Vaticano II, Constituições, Decretos, Declarações. Aí, já é hora de romper com a intolerância religiosa e com a ideia de que religião salva. Quem salva é Deus. Quem salva é Deus. Religião, seja ela qual for, é apenas ponte de ligação, de união entre Deus e o ser humano. A Deus não interessa se a pessoa é da religião A ou da religião B, mas se ela está se convertendo, ou seja, está deixando de praticar a perversidade, a violência, a injustiça, etc. Eis o que deseja transcendência, o transcendente. Ele deseja o quê? Mudança de vida. Já é hora de se viver a unidade que Deus quer. Não a unidade de uma única religião, mas a unidade na diversidade, pluralidade. Unidade não precisa ser uniformidade. Pode-se então ter religião diferente, orar diferente, cantar diferente, como diz Padre Zezinho em sua canção, iguais. Mas se viver uma verdadeira união no respeito mútuo. Já é tempo de se aceitar a existência de outras religiões e se livrar do desejo de querer extingui-la. O católico deve amar a sua religião e respeitar a do outro. O budista deve amar a sua religião e respeitar a do outro. O protestante deve amar a sua religião, seja batista, presbiteriana, luterana, Assembleia de Deus, etc., e respeitar a do outro. Cada pessoa
seja qual for a sua religião, deve ver a regra de ouro existentes nas religiões. No cristianismo, tudo que você deseja que os outros façam a vocês, faça vocês também a eles. Mateus 7:12. No budismo, não atormente o próximo com aquilo que te aflige. Está lá em Udana Varga 5, versículo 18. No hinduísmo, esta é a suma do dever. Não faça aos outros aquilo que se a ti for feito, te causará dor. Mahabharata 5, 15, 17. No confucionismo, eis por certo a máxima da bondade. Não faça aos outros o que não queres que façam a ti. Está lá em Analectos 15, 23. A regra de ouro é indispensável para se viver o pluralismo religioso que chegou para ficar. Além da regra de ouro, também é fundamental o diálogo. Este mostrará que há muitos pontos comuns entre as religiões. Mostrará que existe muito mais coisas que unem do que separa, como por exemplo, a defesa da vida, e que não é preciso fazer parte da religião A, que se pertence, para fazer o que é da vontade de Deus, ou seja, lutar contra tudo que aliena o ser humano. João disse a Jesus, lá em Lucas 9, 49 ao 50. Ou melhor, Jesus disse lá em Lucas 9, 49 ao 50. João tomou a palavra e disse, Mestre, vimos alguém expulsar demônios em teu nome e quisemos impedi-lo, porque ele não te segue conosco. Jesus, porém, lhes disse, não o impeçais, pois quem não é contra vós está a vosso favor. Deus é de todos os povos, e sua face aparecerá na medida em que cada religião respeitará a outra mais do que em seus discursos. Que Deus nos ajude a viver a unidade na pluralidade, na diversidade, no respeitar. Respeitar o diferente é a melhor forma de se viver. Que a paz do Nazareno esteja conosco. Amém.